everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, aqui com vocês mais uma vez para uma aula do nosso componente curricular sobre a língua inglesa. Nós vamos tratar de leitura, de interpretação textual e vamos focar nossas aulas em determinados temas, tá bom? Então, na aula de hoje, por exemplo, nós vamos falar de Exploring the City. O que é isso? Explorando a cidade. E nós vamos fazer essa exploração a partir de Places and Purpose, que vocês podem ver no nosso título, lugares e propósitos. O nosso objetivo é aprender como que nós pedimos e como que nós damos informação sobre places in the city, ou seja, lugares que fazem parte da nossa cidade. Nós vamos tratar de vocabulário, de preposições de lugar e, obviamente, vamos retomar um pouquinho de sentence structures, que são aquelas estruturas de sentença, pensando no processo comunicativo. Frases afirmativas, interrogativas e negativas, ok? Então, vamos lá. Para começar, vamos analisar um vocabulário bem básico que com certeza vocês conhecem. Algumas dessas palavras fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia, e algumas delas são chamadas de cognatas, que são palavras que quando você olha, você identifica o significado. Então, nós temos school, hospital, bank, supermarket, park, restaurant, bus stop, drugstore, bakery, butchery e library. Todos esses lugares fazem parte de cidade, desse contexto. Então, vamos analisar esse vocabulário rapidinho. Escola, hospital, banco, supermercado, parque, restaurante, bus stop, o lugar que o ônibus para. Seria, por exemplo, a parada de ônibus, o terminal da integração. Então, nós podemos considerar esse tipo de lugar para essa locução, para essa combinação de palavras. Drugstore, a loja em que nós encontramos, que nós compramos os medicamentos. Então, ali a gente vai ter a drogaria ou a farmácia. Bakery, padaria. Butchery, açougue. Library, lugar onde você encontra os livros. E aqui a gente tem a presença de um falso cognato. É a nossa exceção, tá? Library parece com livraria em língua portuguesa. Mas nós sabemos que, na verdade, library significa a biblioteca. Professora, e como é que é livraria em inglês? É o lugar onde você compra livros. E aí seria bookstore ou shop, que seria a loja de livros, ok? Vamos continuar. Então, a gente viu alguns substantivos que remetem ao nome de lugares que nós encontramos numa cidade. Além disso, nós vamos tratar de prepositions. O que são as preposições? São aquelas palavras que nós usamos para indicar ou uma posição ou uma localização, e aí nós estamos falando especificamente de preposições de lugar. Essa preposição ou essa indicação de um lugar ou de uma posição diz respeito a um objeto, a algo, que seria esse something, ou someone, que seria alguém, em relação a alguma coisa. As preposições de lugar nos ajudam, portanto, a localizar objects, people, places in space. Então, a gente consegue, a partir dessas preposições, identificar lugares ou posições de objetos, de pessoas e de lugares especificamente em um determinado espaço. Algumas preposições de lugar, então. Next to. Combinação dessas duas palavras significa ao lado de. In front of, em frente de. Behind, atrás. Between, entre, só que between serve para significar esse entre quando você tem dois. Então, imagina, por exemplo, tem uma pessoa do meu lado direito, uma pessoa do meu lado esquerdo e eu estou no meio. Então, eu vou dizer,
I am in between these two people. Eu estou entre essas duas pessoas. No contexto de nós falarmos de algo ou alguém que se encontra entre vários, aí nós temos uma outra preposição, que em inglês é among, A-M-O-N-G. Esse entre vários é diferente de between, que é o entre dois, ok? Beside. Beside significa ao lado de. Side, em inglês, significa lado, tá bom? Quando você usa essa palavra com o início beside, seria esse ao lado de, tá bom? Continuando, olha alguns exemplos. The bank is next to the supermarket. O banco está próximo ao supermercado. The park is behind the library. O parque está atrás da biblioteca. The church is across the post office. A igreja está em frente ao correio. Across é uma preposição que normalmente dá essa ideia do cruzamento. Então, por exemplo, eu estou across, num contexto de você analisar como se tivesse esse cruzamento, no português nós vamos falar de em frente a. Agora, across, em determinados contextos, também pode ser através de. Então, varia muito de acordo com o contexto que você está analisando, tá bom? Esse tipo de conteúdo, quando nós analisamos localização, lugares na cidade, partes do cômodo da casa, é muito comum você encontrar exemplos de exercícios, e eu vou mostrar alguns para vocês já já, exemplos de exercícios que estão contextualizados com um mapa, com uma planta, para você conseguir ter essa dimensão espacial de localização de diferentes espaços, tá bom? Em termos de sentença de estrutura, né? Como é que eu organizo as frases pensando naquela construção de afirmação, interrogação ou negação? Frases afirmativas, a gente vai começar pelo sujeito, depois nós vamos ter o verbo e o complemento. As nossas preposições normalmente vão estar compondo isso que nós chamamos de complemento, tá bom? Então, por exemplo, the supermarket is next to the park. O supermercado fica ao lado do parque, fica próximo ao parque. The bank is behind the library. O banco fica atrás da biblioteca. Professora, mas o verbo to be não é ser ou estar em inglês? Sim, só que na língua portuguesa nós também usamos o verbo ficar para indicar esse estado. Então, informalmente, quando nós nos comunicamos, nós podemos usar essa tradução de o banco fica ou o banco está atrás da biblioteca, assim como o primeiro exemplo falando do supermercado. No caso das frases interrogativas, para a gente fazer pergunta sobre localização, nós podemos estruturar a sentença de duas formas. Nós podemos usar as palavras interrogativas ou os pronomes interrogativos, que na sua grande maioria são aquelas palavrinhas usando o WH. A palavra ou o pronome interrogativo que nós vamos ver com mais frequência no contexto dessa aula aqui é o pronome where, que significa onde, sempre remetendo a uma ideia de lugar. Ou nós podemos fazer uma pergunta sem essa palavra interrogativa. E aí nós vamos aplicar aquela estrutura de inverter a posição de verbo com sujeito, tá bom? Então, no primeiro exemplo, where is the supermarket? Onde está o supermercado, ou onde fica o supermercado, que é o que nós usamos com mais frequência. Ou eu posso omitir o pronome interrogativo e fazer uma pergunta direta. Is the library next to the school?
A biblioteca fica ao lado da escola, ou próximo à escola. Então, olha que eu posso estruturar essa pergunta usando ou não o pronome interrogativo, tá bom? Independente se nós estamos falando de verbo to be, que é esse verbo que representa o estado e nós podemos usar para tratar da posição ou da localização, aí nós vamos sempre usar aquela regrinha do X. Troca o verbo com o sujeito de lugar e depois continua a sentença com o complemento na mesma posição. No caso da frase negativa, aí nós vamos precisar do não em inglês. O não em inglês é o not. E esse not sempre vem depois do verbo auxiliar. Ou, no caso do verbo de ligação, do verbo ser ou estar, esse não, que é o not, vai vir depois. Por que que o verbo vem depois? Justamente para que nós possamos fazer as contrações, que é um recurso muito utilizado na língua inglesa, ok? Então, olha os exemplos. The supermarket is not next to the park. O supermercado não fica ao lado do parque. Olha que em língua portuguesa, a gente primeiro nega para depois usar o verbo. Em inglês é o contrário, tá? O verbo vem primeiro e o não vai vir depois. The bank is not behind the library. O banco não fica atrás da biblioteca, certinho? Então, o não em inglês permite essa utilização, ou contraída ou no full form, que seria essa forma completa. Vamos analisar alguns exercícios, tá? Quais as situações nós podemos tratar de explorar a cidade, explorando a cidade num contexto de lugares e propósitos? Um diálogo, A e B, A and B, duas pessoas conversando. Excuse me, where's the hospital? Com licença, onde está o hospital? Ou onde fica o hospital? A pessoa representando a interação, que é o B aqui, vai dar as orientações para você, ou para esse sujeito que fez a pergunta. Go straight ahead and turn left. It's behind the supermarket. Então, você tem um comando. Go straight ahead. Siga em frente. Turn left. Vire à esquerda. No final, it's behind the supermarket. Fica ou está atrás do supermercado. Então, de acordo com esse diálogo, qual é a nossa resposta correta? Qual alternativa representa a localização do hospital? Letter B, letra B, atrás do supermercado, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de comunicação e de interação que traz esse contexto das direções. Nós vamos ter outras aulas que vão complementar esse assunto, tá? Então, acompanha a gente aqui. Segunda questão. Considerando o cartaz anunciando o Afro Air Festival, assinale a alternativa que apresenta o local do evento. Local, eu vou ter que procurar aqueles elementos que vão me trazer, por exemplo, nome de uma rua, uma avenida, alguma direção que eu deva seguir, um número, por exemplo, um ponto de referência, o bairro, a cidade. Então, tem várias características que compõem esse tipo de informação. Local do evento, certinho? Então, vamos dar uma analisada aqui nas alternativas. A, letra A, culture, food, art vendors, dance music. Olha que a letra A, eu tenho vários grupos nominais, são essas combinações de dois substantivos juntos, trazendo o que vai acontecer nesse festival. Não é a localização do evento. A letra B, celebrating Afro-Latin, Afro-Caribbean culture. Então, ali ele já está falando qual é a celebração, o que vai se celebrar nesse festival. Também não é a localização. Na letra C, eu tenho date and time, uma data e um horário. Olha lá, 5, 17,
2025. Esse 5 que a gente observa é o quê? O mês. Maio 17, 2025, aquele horário. Obviamente, sobrou para nós como resposta correta a letra D. E aí, onde vai ser o evento? Fair Park, no parque da feira. Fair, em inglês, pode ser traduzido como feira, no sentido de exposição, tá? E também pode ser um adjetivo. No contexto do esporte, por exemplo, talvez vocês já viram o termo fair play, que é aquele jogo limpo, aquele jogo em que você cumpre e segue as regras, tá bom? Então, a gente tem o parque 3809 Grand Ave, esse Ave seria o Avenue, a avenida, o número, o nome da cidade, Dallas, e Dallas fica no Texas. E aí você tem ali um zip code, que seria o código postal, como a gente chama em português o CEP. Tá bom? Aqui a gente tem um diálogo um pouquinho mais longo, tá? Então você tem uma interação entre um homem e uma mulher, man and woman. Vamos procurar aqui qual é a pergunta para a gente saber mais ou menos o que nós temos que procurar. Nesse diálogo, um homem pede direções a uma mulher. O que ele está procurando? Então vamos analisar lá no começo da interação entre eles. Excuse me. Normalmente, a gente vai falar disso também em outra aula, normalmente quando você tem uma interação com uma pessoa e você está pedindo ajuda, é comum usar termos de cortesia, de gentileza. Então, esse excuse me seria o com licença. Can you tell me the way to the bank? Você pode me dizer o caminho, o trajeto para o banco? E aí a mulher responde, yes, sure. Sim, claro. Turn left at the end of the street. Vire à esquerda e no final da rua, vire à esquerda. Turn left, primeiro no inglês está aparecendo o comando, vire à esquerda, e depois vem em qual lugar você tem que virar à esquerda, que seria no final da rua. Aí o homem confirma. At the traffic lights, lá no final onde tem o semáforo, tá? E aí a mulher responde, yes, then go as far as the roundabout. E aí, além disso, você segue em frente até roundabout, a rotatória, tá bom? E na sequência, ele continua dando as direções. Por que eu parei? Porque na pergunta, o que está procurando não é o trajeto, mas sim o lugar que aquele homem está pedindo ajuda, ou seja, a localização do banco. Tá bom? Então, sempre é importante olhar qual é o comando. Aqui, ó, tem um exemplo do que eu falei para vocês, da planta ou do mapa. Assinale a alternativa que responde a seguinte pergunta. Where is the sports center? Então, onde é que está o centro desportivo? Pode ser um ginásio, pode ser uma academia, tem vários contextos. Para você responder essa questão, você vai procurar no mapa onde está localizado esse centro desportivo. Com base nessa localização, a gente vai ver bem aqui na pontinha, tá? Com base na localização, aí você vai olhar o que tem ao redor desse local que foi sinalizado. Com base nisso, você chega à resposta. It's located in the Green Street, está localizado na Rua Green, e aí a gente pode traduzir ou não esse nome. Se eu falo para vocês Rua Verde, vai ficar estranho. Beside the school, ao lado da escola, ok? A gente nem sempre traduz nome próprio, porque os nomes próprios, eles remetem a algum tipo de identidade. Nome de uma pessoa, nome de uma cidade, nome de um lugar. Green, tanto pode ser a cor verde, quanto pode ser também o nome de uma pessoa, tá bom? Por isso que a gente não traduz. Questão 5, nosso último exercício dessa aula de agora. De acordo com as direções apresentadas pelo GPS, ao chegar na Street Bridge, quando você chegar nessa rua, o que o motorista tem que fazer, né? O que a pessoa que está conduzindo esse veículo e seguindo esse trajeto deve fazer. Para responder a questão, você vai analisar os elementos visuais. Então, você tem ali toda uma indicação
para que a pessoa, para que o motorista vire à esquerda, certinho? Observe que tem toda uma interpretação, quando a gente fala de mapas, de locais, de lugares, toda uma interpretação visual além da textual, ok? Pessoal, a gente encerra essa aula de hoje e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até lá e bye bye!